Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o Papo Credicaf, o podcast do Cicobi Credicaf. E hoje, com a visita muito especial da Polícia Militar, representada aqui na pessoa do Tenente Rodrigues. Olá, Tenente, tudo bem? Olá, Brando, tudo bem? Seja bem-vindo então à nossa cooperativa. Nós que temos um trabalho em parceria muito grande com a Polícia Militar. E hoje a gente gostaria de conversar um pouquinho sobre essa questão do meio ambiente. Mas antes, eu gostaria de conhecer um pouquinho o Tenente Rodrigues, a sua carreira, como é que você ingressou, como é que é a sua caminhada na polícia. Eu ingressei na instituição em 1999, tinha 18 anos de idade, ingressei na polícia em Governador Valadares, como soldado da Polícia Militar. De lá para cá eu fui sargento, trabalhei ali em Tombos, Carangola, Pedra Dourada, trabalhei em Belo Horizonte, recentemente trabalhei aqui próximo a Mutum, né, trabalhei 2 anos aqui em Mutum e agora, né, atualmente estou, comandando o 3º pelotão de Polícia Militar de Meio Ambiente sediado em Manhuaçu, Manhuaçu. Ah, bacana. E aí, aproveitando essa deixa, tenente, muitas pessoas às vezes confundem o que que é a polícia militar ambiental. Como é que funciona? Como é que é essa repartição? Qual que é o compromisso de vocês? A Polícia Militar de Minas Gerais, ela tem vários portfólios, né, um dos serviços prestados é o policiamento de meio ambiente. Então, nós pertencemos à Polícia Militar, né, e desenvolvemos a atividade do patrulhamento ambiental, do policiamento ambiental. Então, a polícia ela tem diversos batalhões, né, em várias partes de Minas Gerais, e o Batalhão de Polícia Militar de Meio Ambiente ele é sediado em Belo Horizonte, dividido em 7 companhias, né, e essas companhias têm lá seus pelotões. A nossa companhia ela está sediada em Governador Valadares e o 3º pelotão, né, é sediado aqui em Manhuaçu e nós temos os grupamentos que atendem às diversas cidades, da nossa região. Então a polícia ambiental ela está, né, em todo o território, mineiro, né, e e não só, né, exerce aí a atividade de policiamento ambiental, mas também a atividade de patrulhamento preventivo, patrulhamento, repressivo também à criminalidade violenta, a furtos, roubos, a crimes contra a pessoa. Então nós fazemos todo o serviço que a polícia militar oferece e também a atividade de proteção, preservação ao meio ambiente, né, e também aí às infrações ambientais também a gente faz essa fiscalização também. É isso até que eu ia perguntar, né? Então, assim, além de todo o serviço que nós estamos acostumados com a polícia militar realizar, vocês também realizam essa parte do ambiental. Conta para nós, tenente, como é que é essa atuação? Como é que é o serviço dessa área ambiental da polícia militar? A gente atua, né, em diversas atividades como, a flora, né, a proteção à flora, a proteção também à fauna, né, os animais. Fazemos fiscalizações relativas também à área de mineração, de empreendimentos, né, potencialmente poluidores, dos recursos hídricos, a questão de pesca. Então a gente atua em toda a área ambiental, todo empreendimento, né, que a gente tem que pode causar algum dano ao meio ambiente, a gente também faz, policiamento, a gente também faz fiscalizações nessa área. É, porque, infelizmente as pessoas, criam alguns estigmas, né, alguns paradigmas, e quando bate o olho num policial militar, assim, de verde, assim, "Ih, já vem me aplicar multa", né. Muitas das vezes não é isso. Às vezes vem um trabalho de conscientização, às vezes vem uma forma de fiscalizar, de como é que está acontecendo, né. Vamos tira pra gente um pouco desse estigma aí que é só aplicar multa, né. Não é só aplicar multa, né, faz parte do nosso serviço, Sim. por questão de delegação inclusive, porque a multa ambiental, ela é originária do órgão ambiental. Quem, né, tem competência para aplicar as multas ambientais é o órgão ambiental. Mas por uma questão de delegação através de convênio, né, o órgão ambiental ele delegou, né, à polícia militar que fizesse a aplicação das multas administrativas nas questões ambientais. Então, a função originária da polícia militar é patrulhar e prevenir o crime ambiental e reprimir o crime ambiental. Na questão ambiental, nós temos o crime ambiental, temos a questão administrativa, infrações Sim. administrativas, né? Então, na questão
do crime ambiental, a função originária é da Polícia Militar. Então, prevenir e reprimir crimes ambientais. Por questão de delegação, né, o órgão ambiental ele delegou, né, à Polícia Militar fazer também as infrações ambientais, fazer as autuações ambientais. Por isso que a gente acaba aplicando multa. O município também tem essa competência, né, Sim, na área urbana, por exemplo, de aplicar as autuações, mas a nossa atividade em si, ela não é única e exclusivamente de chegar, aplicar a multa no cidadão, não é isso, né. A intenção nossa é o quê? A prevenção primeiramente, né. Quando a gente está patrulhando, né, está passando uma viatura, por exemplo, né, com a faixa verde lá na zona rural, né, o cidadão ele pode ter a tranquilidade que nós não estamos ali só para fazer multa, né, só para aplicar multa e tudo mais. Não, primeiro nós estamos ali, quando nós estamos passando, nós já estamos fazendo o quê? Um trabalho preventivo, né, um trabalho preventivo evitando que ele seja assaltado, né, que ele sofra algum tipo de violência. Se ele tiver alguma informação de crimes violentos, né, de qualquer coisa que esteja acontecendo próximo à propriedade dele, na comunidade dele, ele pode acionar o policial militar de meio ambiente que está passando, passar essa informação. Então, assim, não é só uma questão de multa, né, então isso não, mas é é é só bacana você ter é. falado isso, porque às vezes quando nós avistamos os policiais, né, que a farda de vocês já é uma farda diferenciada da militar, né, da cor comum que nós estamos Uhum. habituados, e a gente vê, mas não é só crime relacionado ao crime ambiental, mas os outros crimes que estiverem, né, ou em acontecimento, ou vier a acontecer, algum crime que possa, né, estar ali iminente, também vocês podem atuar, isso é importante, Sim, sim. bacana. A gente faz abordagem na zona rural, veículos, pessoas suspeitas, damos apoio ao policiamento ostensivo quando há necessidade, às vezes tem alguma pessoa fugindo, um cerco, alguma coisa, nós estamos na zona rural, conhecemos bem a zona rural, o militar de meio ambiente, ele conhece muito bem essa área rural, patrulha ali todos os dias, né, Sim. então às vezes quando eles necessitam de alguma informação, a gente consegue repassar essa informação, consegue dar esse apoio, justamente para cumprirmos a nossa missão de proteger a sociedade, de dar segurança à comunidade. Tenente, desses desafios que você nos apresentou, qual você julga que é a mais urgente nesse momento? É a questão do desmate, né? Nós temos uma questão de mate muito forte aqui na nossa região e isso não afeta tão somente, né, a flora, né, afeta também recursos hídricos, afeta também a questão da fauna, né, local. Então, essa é a área mais grave que a gente enfrenta aqui na nossa região, é a questão do desmatamento. De diversas formas, né? Eh, executado aí com maquinários, com motosserras, com a queimada, o uso de fogo. Então, tudo isso ocasiona esse desmate, né, essa redução da cobertura florestal e afeta a diversas áreas, como já disse, né, a questão de flora, dos recursos hídricos, da fauna, atingindo as pessoas também. Entendeu? É porque o que eu percebo, a gente roda muito aqui a região, onde nós temos as nossas agências, e o que a gente percebe são todas pelo menos as matas, assim, perto das estradas, com bastante fogo, o pessoal coloca muito fogo, e aí, igual você falou, às vezes a pessoa quer aumentar uma área de pastagem, quer aumentar a lavoura, né, e aproveita esse tempo seco, porque realmente os matos estão muito secos e pegam fogo com facilidade, e aproveita essa facilidade, né, para poder colocar fogo. E infelizmente, às vezes, por ser uma época de um período, né, com muitos ventos, acaba que o fogo acaba se proliferando com uma maior rapidez e sai do controle, podendo afetar aí, né, não só os ambientes, os animais do meio ambiente que estão ali, mas também talvez casas, pessoas que moram nos arredores, né? Um desafio muito grande, né? Sim, o desmatamento, ele na nossa atuação, ele que tem o maior índice de ocorrências na nossa região. Podemos citar aí, basicamente, uns 90% dos nossos atendimentos estão relacionados com o desmatamento. Então, ocorrendo um desmatamento, né, numa área, por exemplo, próximo à nascente de água, aquela água vai secar, né? Aquela água vai secar. O proprietário rural, né, o produtor rural,
ele imagina que aumentando ali somente o seu espaço, né, para plantio, seja do pasto, seja do café ou outra cultura, ele vai ter mais rentabilidade. Mas é o contrário, ele deve cuidar da terra dele, e uma terra valorizada, né, a gente sabe que ela tem que ter água, para a terra ser mais valorizada, uma propriedade ter mais valor, né, ela tendo água, ela tem mais valor, né. Então, ele precisa cuidar dessa área em volta das nascentes, as matas ciliares, na beira dos cursos d'água, né, ele precisa cuidar dessa área para quê? Para que ele tenha sempre água ali, né, não só no período da chuva, mas principalmente no período da seca. Então nós temos área, por exemplo, em volta de nascente, ele deve obedecer ali 50 metros, um raio de 50 metros, para poder mexer. Ele não pode mexer nessa área um raio de 50 metros. Deve, se possível, né, ele fazer até uma cerca para evitar que o gado, por exemplo, pisoteie ali, né, e que um mal intencionado possa chegar ali e começar a cortar, né, a mata dele ali. Então, assim, ele cuidando desse raio de 50 metros, ele vai estar preservando a nascente. E no decorrer do curso da água, um curso d'água, por exemplo, com 30 metros aí de até 10 metros, né, de largura, até 10 metros de largura, seja um pequeno filete de água até 10 metros, ele tem que obedecer ali uma margem ali de cada lado 30 metros, de cuidado com aquela área ali, justamente para quê? Para que ele tenha água de forma, né, durante o ano todo, né, para cuidar da terra dele ali, abastecer a terra dele com irrigação e tudo mais. É, porque a zona rural, ela não tem um sistema de abastecimento de água, né, só as zonas urbanas. Então, o pessoal que mora na zona rural depende muito do abastecimento dessas águas para consumo, para poder, até mesmo para o solo ficar abastecido, para poder também abastecer as suas próprias plantações. Nós já fizemos alguns trabalhos aqui, em parcerias, né, com alguns órgãos, de cercamento de nascentes, Uhum. né, e nós temos relatos de produtores rurais que o volume de água cresceu assim 10 vezes mais após o cercamento. Às vezes uma minazinha d'água que dava, sei lá, 3.000 litros d'água dia, ela passou para 30.000 litros d'água dia. Sim. Só de fazer o cercamento daquela área, nesse espaço, nesse limite, e o plantio de algumas árvores nativas para poder, Uhum. né, enriquecer o solo e bichos não ficarem entrando. Então, assim, a importância também da gente pensar nessa sustentabilidade, Sim. né? Igual o senhor falou, não é só pensar no plantio e aumentar minha produção. Se eu empobrecer A o meu qualidade da solo, é produção, a né? qualidade da A produção. qualidade. É, não adianta. Às vezes eu tenho um café lá que tô, né, vou desmatar e vou plantar todo o café possível. Aí chega lá, o café não vai Não produzir da vai. forma adequada. O fruto fica pequeno, né, Não então ele não vinga. vinga, né, pragas, né, então assim, e falta irrigação, ele não consegue, produzir o que ele almejava produzir com aquilo tudo ali. Talvez se ele tivesse um espaço menor, né, produzindo num espaço menor, mas com uma qualidade naquele solo, aí ele, né, conseguiria uma colheita muito mais significante, rentável, né, do Sim, que, do que ele alastrando ali, queimando, desmatando, atrapalhando nascente e tudo mais. E a questão dos animais se sentindo encurralados ali, ele começa a visitar a casa do cidadão, né, serpente que vai lá visitar a casa do cidadão, é é um é um lobo-guará, é uma jaguatirica que vai ali, entendeu? Em alguns casos, uma onça que vai e começa a matar o gado dele, começa, mas tá matando por quê? Porque é um que desequilíbrio, o né? desequilíbrio, é porque ela é ruim? Não, ela tá Não. buscando comida, ela tá ela Ela tá estava quietinha lá na ela estava natureza, né? quietinha lá, Tinha alimento de entendeu? sobra lá. Tinha, Você entendeu? começa a diminuir o espaço É. da casa dela, vamos dizer assim, que é a casa dela, ela começa a ficar sem recurso de alimentação e ela começa a buscar isso fora. Acontece muito das pessoas ligarem pra gente: "Ah, tem uma onça, alguma coisa aqui", que a gente tem Em alguns alguns lugares. lugares, aparecimento de onça, né. Aí as pessoas pegam: "Ah, não, tem que vir cá tirar esse animal daqui que tá matando a galinha, o cabrito e tudo mais", mas olha, vai tirar ele do habitat Vai dele? levar para onde, É, né? ué, eu Uma vou jaula? Não eu vou pode. não é, eu vou tirar ele da casa dele, por quê, né? Então, Errados estamos assim, nós. nós temos que dificultar, talvez, ele chegar próximo à residência da pessoa, né? Criar abrigo para os animais domésticos, né? Então, essa que é a dinâmica, né?
não arrancar o animal dali, né, o animal silvestre dali e depositar em outro lugar. Não, a Não, gente tem a que gente tem que cuidar. saber lidar junto, né? É um Equilíbrio, né, que equilíbrio, você né? falou, equilíbrio, né, tudo tem um equilíbrio, né. Então, assim, para eu cultivar, eu preciso pensar no equilíbrio, na sustentabilidade das questões ambientais também, né. E lembrando a questão de valor econômico também para o produto dele, né. Sim, sim, exatamente. Tenente, a gente voltando um pouco pro assunto aqui de queimadas, e eu tenho uma situação que eu acho, a gente pensa que isso não existe, né, mas existe. Nós estamos vendo aí muita queimada, mas muita queimada mesmo na nossa região. Muitas delas são originadas, pra ganho de espaço, para plantio, mas algumas são criminosas. O que a gente vê são pessoas, que joga uma bituca de cigarro pela janela do veículo e ele, né, pega fogo. Eu já vi, né, pessoas comentarem que gostam de botar fogo para escutar o barulho do mato queimando. Olha pra você ver onde é que tá chegando a cabeça do ser humano, né. Então isso afeta, igual, né, reforço, é muito perigoso para quem está no redor. Por exemplo, eu passei indo para uma cidade na semana passada, nós topamos com um grupo grande de pessoas, e eram umas 10 ou 15 pessoas, tentando conter um fogo na beirada do asfalto. E era um grupo grande, pessoal com roçadeira, com soprador, com bomba de água. Então, assim, são pessoas que inclusive vão se arriscando, porque nós não temos um corpo de bombeiros que vá conseguir atender rapidamente a nossa região, e aí se arriscando para poder, às vezes tinha uma casa próxima, né, e era uma área de pastagem e tal, e se arriscando para poder apagar esse fogo. Fala um pouquinho para a gente, assim, como é que a polícia militar ambiental trabalha nesse quesito, né, o pessoal que coloca fogo assim intencionalmente, criminosamente, como é que é feito esse trabalho? A questão das queimadas em incêndios florestais, nós temos que entender que há 2 tipos de início de um incêndio florestal, né, Uhum. ou de uma queimada, né. Primeiro a ação da própria natureza, né, e a ação humana, né. A ação da natureza, a gente vê aí, por exemplo, uma questão, um período seco igual agora, né, uma descarga elétrica, por exemplo, de um raio, né, ou países que não é o caso do nosso aqui, né, questão de vulcões, né, que tem vulcões que vão acabar. Fora essas questões da natureza, né, a gente vê que a maioria das das queimadas, elas são provocadas por uma ação humana, seja, dolosa ou seja ali por uma negligência, uma culpa ali, alguma coisa assim, mas sempre por uma vontade humana. Seja o camarada passando ali, né, na beira da estrada, como você citou, né, e riscando o isqueiro ali, no fósforo e colocando fogo, porque quer ver o barulho do mato Se pegar, não, eu já entendeu? escutei isso, tenente. É um absurdo. A gente fica tentando pensar, não, não é possível que o ser humano faz isso. Mas porque tem um monte de gente que tem um monte de mania estranha Sim, hoje em sim. dia no mundo, né? Mas o cara tem uma sensação boa de escutar aquele mato estralando, queimando. Então ele tem o prazer de colocar São fogo os no piromaníacos, né? Biomaníacos que chama? Piromaníacos, Olha é. aí pra você ver. É. Então, assim, tem essa ação dele, né, de pôr fogo, né, nessas pessoas, né, que tem essa questão, eh, de colocar fogo intencionalmente, realmente, para poder ver queimando. Tem aqueles que colocam fogo, às vezes, para fazer o desmate, como nós falamos Sim. aqui, né, para limpar uma área, né. Tem aqueles que estão transitando pela estrada fora de forma, né, distraída ali, negligente, ele joga uma bituca de cigarro do automóvel dele, né, do veículo dele para o lado da margem da rodovia que está seca, né, e aquilo acaba sendo o gatilho para incendiar ali um passo e pegar numa mata. Então tem essas formas de início de um incêndio, né. Então tanto a forma da natureza quanto a forma humana, né. A questão da das do trabalho da polícia ambiental referente a isso, nós trabalhamos primeiramente na questão de educação ambiental. Isso que nós estamos fazendo aqui, Sim, né. exato. Bater papo com a sociedade, conversar com a sociedade, mostrar que
as queimadas, elas na verdade, elas não trazem benefício algum, elas trazem prejuízo para a lavoura, pra prejuízo para a terra do proprietário. Além desse prejuízo para a propriedade dele, há também um prejuízo para a própria saúde dele, para a Saúde das família dele, pessoas. saúde dos vizinhos, né, de quem transita. E e após isso, né, tem lá o combate do incêndio pelo próprio corpo de bombeiros, né, Sim, que luta incansavelmente na hora que tá, sim. e é um trabalho árduo. Aqui a gente tem que valorizar o corpo de bombeiro, parabenizar o corpo de bombeiro, parabenizar os brigadistas que vão para a linha de frente, correm risco de morte ali naquele momento do combate. Acontece, né, de brigadistas, acontece de militares do corpo de bombeiro perderem a vida na hora que estão combatendo as chamas, né. Então é uma coisa, eh, que nós devemos, né, parabenizá-los e reconhecer o trabalho árduo deles. E o nosso trabalho, após, né, a conscientização, é aquele trabalho de identificação de quem colocou, eh o fogo, identificar quem é o proprietário, quem devia ter a responsabilidade de conter aquele fogo, né, quais as medidas que ele devia ter tido para conter, isolar aquele fogo, né. Se, por exemplo, né, a pessoa tem uma propriedade à margem da rodovia, da estrada vicinal. A gente fala rodovia, mas estrada vicinal também, Uhum. né. Ele tem uma propriedade ali, ele sabe que ali comumente sempre pega fogo nessa época do ano, sempre passa alguém ali e quer colocar um fogo. Então qual que é a obrigação dele? Ele tem uma reserva legal ali próximo, qual que é a obrigação dele? Ele tem que fazer um acero, isso é uma obrigação É uma dele. prevenção, um Ele trabalho tem de que ele tem que prevenção, né. trabalhar com essa prevenção. Até se ele tiver ali uma lavoura, ele tem que gastar um espaço ali para, ele não está perdendo espaço para plantar café, ele tá ganhando espaço na produção dele, está ganhando segurança para a É, produção dele. porque igual eu conversando com uns amigos recentemente agora, nós tivemos um proprietário que perdeu, se não me engano, acho que 8.000 pés de cafés, por causa de uma queimada dessas, né. Iniciou provavelmente Iniciou na beirada da na estrada. beirada da Ela estrada. lastrou, Então, né, e ele tinha, se não me engano, ele tinha feito a poda hum, da metade das árvores, né, do plantio de café. Então a outra metade ainda ela é para aham. produzir, né, porque tu faz aquela Aí poda, deixou secar ali deixou próximo, secar e tal, veio algum fogo e algum fogo e 8.000 pés de cafés então, perdidos. se ele tivesse, se precavido, né, colocado ali a questão do acero, principalmente margem de rodovia, estrada vicinal, quem tem propriedade, se ele quer preservar, dar segurança ao patrimônio dele, ele deve fazer um acero, né, deixar acero ali sempre e manter sempre vigilância. Começou a pegar fogo, ele tem que ter ali uns funcionários, um maquinário, um equipamento de combate a incêndio, para ele poder dar um primeiro combate, até o corpo de bom, dependendo do local, o corpo de bombeiro vai, né, porque, Sim, né, queimou só na lavoura de café, o corpo de bombeiro não atende, então é ele que tem que dar o primeiro combate ali, o combate naquelas chamas ali, né. Se for uma reserva legal, por exemplo, ele tem a obrigação de cuidar daquela reserva legal, porque senão ele comete até infração ambiental com relação a isso. Ele precisa cuidar da reserva legal dele. Ele não pode simplesmente deixar: "Ah, pegou fogo na minha lavoura, vai pegar na reserva legal deixa também, queimar, deixa queimar isso". Não, ele, a obrigação dele com a reserva é legal de cuidar. implica em cuidar, implica em crime, implica também em infração administrativa se ele não cuidar daquela reserva legal. E nosso trabalho é esse, é verificar o quê? O que ele fez para não deixar que aquele fogo se propagasse além, né, daquele foco inicial e tudo mais. Então nossa atividade é essa, identificando as pessoas, é o quê? É confeccionar o boletim de ocorrência, se tiver em flagrante, prisão em flagrante, Sim, né, e conduzir até a delegacia, e deixar à disponibilidade da justiça para poder julgar o caso. interessante. E eu percebo também, tenente, que algumas pessoas, porque a gente faz algumas coisas inconscientemente, coisas que são rotineiras, mas que a gente não percebe a proporção que pode tomar isso. Então, por exemplo, tem algumas pessoas, né, principalmente quem mora na zona rural, tem um hábito de varrer o terreiro lá, né, principalmente agora, na época que está caindo muitas folhas, as árvores estão preparando aí para a chegada da primavera, do verão direitinho, e aí caem-se as folhas, dá aquela folhada, não sei o que, o pessoal vem, junta aquelas folhinhas no terreiro lá e coloca um foguinho. Às vezes é um montinho pequenininho de folhas e tal, coloca fogo naquelas folhas ali. E também eu vejo algumas pessoas
fazem pior, né? Às vezes colocam fogo no próprio lixo que é produzido pela casa, né? Arruma às vezes um tambor, alguma coisa e coloca um fogo ali. Isso é proibido? É uma infração? Isso pode ocasionar talvez um incêndio em maiores proporções? Como é que é a posição de vocês com relação a isso? É, essa questão é uma prática que não deve ser, né, realizada, né. Assim, se é uma infração ou não, depende ali daquilo que está sendo feito em cada caso. Mas, correto não é, Sim. porque a disposição do resíduo sólido, né, seja no meio urbano ou rural, ele deve ser para o local apropriado, né, um aterro sanitário e tudo mais. Esse problema de colocar fogo no lixo é um fator que acaba atingindo realmente, a vegetação. A pessoa coloca fogo ali, está queimando, é um papel que voa, a folha que voa ali, voa perto, às vezes a pessoa coloca o fogo próximo ao mato seco, e ela não Uhum. atenta para esse cuidado, né, e acaba alastrando para outros locais. E a gente observa que a gente fazendo uma coisa dessa aí todos os dias, aí coloca fogo na folha, né, coloca fogo também na sacola, coloca fogo também às vezes num plástico mais resistente, que vai Sim, pegando, na borracha, daqui a pouco a gente coloca fogo no pneu e daqui a pouco a gente está, né, com a quantidade de poluição grande e a gigantesca. gente não sabe por quê, né. Se eu faço isso, você faz isso, os nossos vizinhos fazem isso também, imagina a quantidade de Porque às vezes liberação de gás carbono de no gases tóxicos que a gente está colocando porque você na tem: natureza. "Ah, não, mas é só eu, é só minhas folhinhas aqui, é só no tal", mas você pensa assim, o vizinho do lado Pensa pensa assim, aquele assim, vizinho da rua de trás e nós pensa vamos assim, somando, né, e vai nós vamos somando, e a somando. poluição vai ficando É, gigantesca, e a gente vai passar esses apertos que a gente está passando aí, passa com o tempo seco, nós estamos vindo poluição. agora aqui, né, de Manhuaçu para cá, a gente observou o quê? Né, esses dias da agora, né, essa semana agora, nós temos observado que, o nosso tempo ele tá, né, olhamos para o horizonte, né, tá tudo russo, né, tudo cinza, né, e de quê? De poluição, é fumaça vindo de locais de focos de incêndio, né. Então, dificilmente a gente vê, esses anos para trás a gente não viu essas questões como tá. Então a gente anda aqui na rodovia, dentro da cidade mesmo, quando a gente olha para cima, a gente não tá vendo mais a paisagem que a gente via antes, né, a gente tá vendo só, fumaça. Essa fumaça tá vindo da onde? Tá vindo dos focos de queimada, e são muitos, muitos, não só na nossa região, mas temos aí relatos no Brasil inteiro, foco de queimada. Eu não sei se tem correlação, assim, hoje pela manhã, nós conseguimos olhar diretamente para o sol. Acho que saiu até uma reportagem, o pessoal tirou foto, saiu muita coisa na internet hoje pela manhã, com uma foto, assim, dá para ver o sol perfeitinho, bem laranjado e tal, e um céu muito cinzento, muito cinzento. Eu acabei que na correria do dia a dia ainda não li sobre isso, mas acredito que tenha uma correlação com o excesso de fumaça Excesso de fumaça, no meio ambiente, porque ele vai excesso, ofuscar os raios isso, na solares e a gente atmosfera, consegue. Olha, você vê, olha o ponto que nós estamos chegando, né? De bloquear os raios solares para a gente poder tudo com chegar a até nós. fumaça. Então, Tudo assim, com fumaça. voltando à questão do lixo, né, aí tá queimando a mata, eu coloco fogo também aqui e vai somando, 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 e a gente contribui aí para é a mesma coisa de jogar lixo no rio, né. Aí vamos lá, né, é recurso hídrico, né, eu pego o lixo, jogo ele dentro do rio. "Ah, mas é só uma sacolinha de lixo". Tô jogando. Tá, mas você tá jogando, o outro também tá É um jogando, monte de é um sacolinha, né? monte de sacolinha. Aí o que acontece? Ele vai parando na margem, aquilo vai assoreando o rio, vai poluindo, é peixe que não consegue mais viver naquele rio poluído. Então depois a gente reclama: "Ah, tá faltando água". Ao serviço de saneamento de água, né, de tratamento de água, ele não está fornecendo água. Não, não está por quê? Porque Porque tá faltando eu abastecimento, tá né? faltando Não tá abastecimento, chegando. questão das minas, né. É, as minas. Volta lá atrás, É né. um ciclo, É um né? ciclo, É o então, sistema, né? né, O meio ambiente ele funciona todo interligado. Se você começa a afetar um, afetar outro, vai faltar. é a questão do o ecossistema, né, o É. ecossistema é isso, então, assim, tudo está interligado. Se eu poluo, o rio, eu vou ter dificuldade lá na frente de ter essa mesma água potável para eu poder, né, E tomar. é um trabalho que tem que ser feito em parceria, né, tenente? Sim, sim. Não é só, e a gente não pode pensar: "Ah, mas eu se eu só eu tô fazendo". Vamos começar cada um fazendo a sua parte,
É, o seu papel, fazendo o descarte adequado do lixo produzido na sua residência, né, dando os devidos fins, igual a gente vê. Gente, folha seca serve de nutrientes para o solo, deixa sim, ela quietinha lá sim. numa horta, numa lavoura, que ela serve de nutriente, ela não precisa ser queimada para isso, né? A preservação das nascentes para poder abastecer a sua casa, ter um solo adequado para o plantio das lavouras, etc e tal. Segue todo mundo tem que trabalhar em conjunto. Isso, a gente vê que há, né, igual você falou aí do camarada que gosta de ouvir, né, o mato queimando, há também aqueles que entendem que eu vou colocar fogo no pasto, por exemplo, né, para nascer um capim novo, né. Na verdade isso é uma história, né, isso é uma lenda, um Uma mito. lenda? É. Porque, queima-se o pasto, né, porque ele está seco, porque está na época da É seca. a hora de É ficar a assim, né? hora dele ficar seco. Eu não preciso queimar ele para nascer um capim novo. Esse aí já tá ruim, eu preciso matar esse Não, para vir outro. não, eu preciso preservar aquela área ali, justamente para ter nutriente para que o solo produza um capim melhor, uma lavoura melhor. E aí a gente vê, depois de uma queimada, às vezes em pasto, em área de pastagem, realmente nasce capim, porque o capim ali ele é uma espécie invasora, né? Não é uma espécie natural, não é nativo dali, é invasor. Então ele resiste com mais facilidade, né, tem mais resistência ao fogo e para brotar novamente. Mas se for uma espécie nativa, ela vai ter dificuldade de brotar novamente naquele local ali, principalmente na nossa região aqui, que é de Mata Atlântica. Então a Mata Atlântica ela queima com mais facilidade, né, se fosse o cerrado, né, o cerrado ele tem uma resistência Sim, maior, porque é né. mais quente mesmo, né, E ele então tem as árvores do cerrado, né, tudo pequenininha, tortinha lá, por quê? Porque o que é mais resistente do cerrado são as são as raízes, raízes. né, e aqui na nossa Mata Atlântica não. Então se pegar fogo, por exemplo, numa mata, num fragmento de mata nosso aqui, nós vamos ter dificuldade daquilo, voltar a ter vida, nós vamos gastar aí dezenas de anos para aquilo voltar como era no dia do fogo, né. E nós temos, por exemplo, questão da Mata Atlântica, nós temos fragmentos de Mata Atlântica, né, e é uma vegetação de suma importância para toda a humanidade. Então assim, eh, essa cultura, né, de que, sem uma técnica, né, sem uma comprovação científica, é muito ruim. Põe fogo na lavoura, põe fogo para abrir espaço para mais plantio, né, pra limpeza de área, né, como é falado, É, né. Mas ele, na verdade, ele pensa que ele está enriquecendo o solo dele, na verdade ele está tá empobrecendo o solo empobrecendo. Eu já vi sobre isso, que ele quando você vai faz uma matar queimada, ele empobrece o solo. empobrece o solo, ele vai matar os micro-organismos que tem no solo, ele vai matar, questão, o pH do solo, ele vai Alterar. alterar o pH do solo, né, então ele vai empobrecer o solo, ele vai ter mais questão de rachadura, vai ficar mais seco o solo, porque quando pega fogo em algum lugar, aquele solo ali, mesmo depois que apaga-se o fogo, que o fogo apaga, o solo ele permanece quente. Uhum. E ele permanece o quê? Matando os micro-organismos, nutrientes que aquela terra tem. Aí por isso ele vai ter que comprar adubo. Ele vai ter que comprar adubo para pôr na terra dele, porque ele matou os nutrientes Vai ter que do reforçar, ele vai ter que restabelecer. reforçar, então ele vai gastar mais adubo. Eu não sei questão de quantidade de adubo, né, para É, cada local, para cada metro quadrado, mas se ele gasta aí ele vai gastar um pouco mais para poder, de né, alguma forma enriquecer, ele vai ter ele que um vai ter investimento mais maior. gasto, né, Sim, se ele fizesse ali, talvez uma troca de cultura ou só a roçada, né, e deixasse, igual você falou, aquela folha, né, aquele mato sim. que ele roçou e deixou ali, para servir de nutriente para o solo dele, ele ganharia muito mais. Porque, por exemplo, ele se ele roçar e deixar o mato ali, o mato vai secar, aquele nutriente vai para a terra, né, e ele vai servir ainda para quê? Para armazenar a temperatura daquele solo, né, o sereno da noite, ele vai armazenar aquela umidade ali. Mas se eu coloco fogo, Tá exposto. eu tiro a a umidade do solo, eu tiro o nutriente, tiro tudo. Tenente, eu só tô vendo desvantagem no tal da queimada, É, não tem só vantagem desvantagem, nenhuma, não pô. tem Pra que a vantagem. galera tá colocando fogo então? Não tem vantagem. E falando um pouquinho ainda de queimada, tenente, com relação às punições, né?
desde daquele fogo doméstico, daquelas queimadinhas domésticas. Como é que funciona as punições dentro da lei para esse tipo de crime? Recentemente, agora no final de julho, né, foi publicada uma nova legislação que ela alterou um pouco ali o Código Florestal e também a Lei dos Crimes Ambientais, né. Eh, Temos, né, a Lei dos Crimes Ambientais, no artigo 41, que define, né, que queimar, né, o causar incêndio, né, em áreas de mata, demais formas de vegetação, em florestas, né, é punido, é um crime, né, punido aí com reclusão, pena de reclusão de 2 a 4 anos. Então não é uma pena simples que a pessoa vai Sim, pagar uma cesta básica e vai embora para casa. Não, é um crime, né, e ele vai responder na justiça por conta disso aí, né. Junto com essa questão criminal, ele também vai responder na esfera, administrativa, né. Aí é aquela questão da multa, né, ele vai ter que, pagar uma multa por aquela área que ele que provocou o incêndio ali. E depende da área, do tamanho da área, né. E além dessa esfera administrativa, ele vai responder também civilmente, com a reparação do dano ambiental causado. Então, na verdade, quando o cidadão ele comete qualquer crime ambiental, não só queimada, sim, mas qualquer crime ambiental, ele responde em 3 esferas: na penal, na administrativa e na civil. Ele tem que reparar aquele dano cívico que ele causou ali ao meio ambiente. E o proprietário rural, ele tem que se cercar desses cuidados para que, se alguém coloca um fogo ali, né, que não seja ele, né, para ele não incorrer ali em uma dessas esferas também, né, de sim, ser obrigado, por exemplo, a reparar o dano cívico. Queimou lá a reserva legal, ele vai ter que reparar aquele dano, pelo menos aquele dano ali da reserva legal dele ali, ele vai ter que cuidar para que aquilo volte a crescer novamente. Não pode é o quê? Um incêndio, alguém provocou esse incêndio e o cidadão, o proprietário, o dono da terra, ele não foi ele que fez aquilo sim. ali. Realmente não foi ele, não tem como imputar a ele esse crime, né. Mas, ele vê ali o eucalipto, o mato queimando, né, ali o pasto queimando e chegando perto da reserva legal dele. Ele cruza os braços e fala assim: "Não, não vou fazer nada, deixa queimar, tô nem aí". Deixa entender, deixa de Não, resolver isso aí. aí ali ele vai ter que cuidar ali para que aquilo não pegue fogo, e se ele não cuidar, né, se ele não colocar nenhum instrumento ali para que evite aquela queimada daquela reserva legal dele ou daquela área de mata, né, de floresta que ele tem ali na propriedade dele, ele pode também, ter alguma responsabilidade, principalmente na questão da esfera civil também, né. Aí nós temos tanto o incêndio florestal, né, que é queimar floresta, mata, demais formas de vegetação ali, e temos a queimada, né, o incêndio é uma coisa, queimada é outra, né. Aí ele vai fazer uma queimada, né, eh, igual você falou da pessoa lá que colocou fogo, né, cortou, né, o pé de café, Sim, deixou sim. secar, aí ele junta aquilo ali, né, em coivaras, né, que a gente fala, né, e põe fogo, ele vai fazer uma queimada ali, né. Para fazer uma queimada, ele precisa de autorização do órgão ambiental, no caso, o Instituto Estadual de Floresta. Eh, então ele tem que entrar lá no site da SEMAD, né, buscar lá na internet o site da SEMAD e entrar lá no link do IEF lá e buscar lá a questão da autorização para ele fazer a queimada ali controlada, chamada queimada controlada. Sim. Para realizar essa queimada, além da autorização, ele precisa de várias precauções, né. Ele é orientado lá, né, o IEF vai orientar, vai fazer uma visita no local, né, Uhum. e vai orientar ele como deve fazer Não é aquela queimada. simplesmente Não, tacar fogo tacar fogo: e eu estou fazendo uma queimada aqui, eu não, eu tá fiz um controlado. acero e fiz uma queimada". Ele Coloquei no precisa meio e coloquei fogo, não é é, assim que funciona. exatamente. Aí o que acontece? Ele precisa dessa autorização e aí ele vai. Depende do dia, ele tem que informar o dia, a temperatura É do algo bem previsto. É programado, é programado, é estruturado, planejado. Ele é tem um que ter, planejamento. ele tem que ter pessoas que vão combater o fogo, se aquele fogo começar a sair do controle dele. Depende do horário do dia, né, na parte da manhã ou na parte da tarde. À noite nunca é permitido, né. Vou fazer à noite", nunca é permitido fazer à noite, né. Então, assim, ele tem que ter os maquinários lá para que se aquilo comece,
sair do controle, ele Tomar uma poder, proporção maior, né? ele poder combater aquilo. E aí vem a diferença, a alteração na lei, né? Que antes, até julho, né? A, a queimada controlada, a queimada, né? Realizada sem autorização do Instituto Estadual de Floresta, era apenas uma infração administrativa, antes de julho agora de 2024. Era Sim, apenas uma infração administrativa. Com essa nova lei, a 14.944, incluiu no mesmo artigo 41 da 9.605 a questão da queimada sem autorização do hum, órgão. Então, assim, colocar fogo na floresta, realizar uma queimada é é um pena de reclusão de 2 a 2 a 4 4 anos, anos. né? Então, a É. pessoa tem que mais a infração administrativa, mais a questão da reconstituição do dano, da reparação do dano civil. O Né? que a gente está vendo, tenente, não há Não há. benefícios. Aí Então, só te cortando na questão, só para falar dessa questão aí tem a área urbana, né? aham, A área urbana. Aí eu tenho um lote no meio da cidade, sim. cresceu o mato, juntei aquele mato, ou tá tudo seco, eu ponho um fogo lá e começo a queimar aquele mato ali para poder eh, Limpar o limpar o lote, né? lote, né? Ali sim permanece a questão administrativa. Ele pode Ah, ser tá. punido administrativamente, né? Por colocar, por realizar aquela queimada ali sem autorização. E dependendo do município, o município mesmo pode aplicar a multa, né? Sim. Porque é em área urbana, ou a própria Polícia Ambiental, por questão de delegação, também faz autuação. E nós temos a questão do incêndio do Código Penal, né? É aquele incêndio que a pessoa coloca e ele põe em risco a sua vida e, e o patrimônio da outra De pessoa. outra Então começa a pessoa. pegar fogo, ele coloca fogo ali no lote dele, daqui a pouco está quase atingindo a casa do vizinho. Então, esse crime aí é o provocar incêndio do Código Penal, que a punição é até mais severa. É Sim. reclusão também de 3 a 6 anos. Né, João? Então, assim, é muito arriscado mexer com fogo, né? Então, eu oriento, né, as pessoas que vai limpar o lote, capina o lote, retira o mato, né, destina para outro local, ou deixa o mato secar ali, e evite, não mexa com essa questão do fogo, porque realmente, como nós dissemos agora há pouco, né, só tem prejuízo, né? Não, só prejuízo. E natureza, quando a gente fala de natureza, a gente até comenta, né? Ela tem vontade própria. Se você colocou um fogo ali, você acha que está controlado, dá um pé de vento e Justamente. espalha aquele negócio ali. Às vezes tem um pasto próximo, até um lote próximo Uhum. também. E esse fogo ele toma proporções maiores. Você não consegue combater se você não tiver um corpo de bombeiros ou uma brigada de incêndio. Realmente. Às vezes, com 2, 3 pessoinhas lá achando que vai dar conta, não dá conta. E E bota em isso é risco a vida das real, tá? pessoas, né? Isso é real. A pessoa coloca fogo ali numa coivara pequenininha ali e tal, e tá ventando e de repente aquele fogo, ele leva o calor. Primeiro ele vai fazendo calor ali naquela Aham, mata para próxima, né? E vai começando a desidratar a vegetação ali. Daqui a pouco o vento leva uma chama para onde está aquela vegetação um pouco mais seca e ali sim, já incendeia. Depois que pega na mata ali, o difícil é controlar é aquilo ali, é controlar. muito difícil. Como você falou, questão de 2, 3 camaradas para tentar bater ali, Não, não não vai consegue. conseguir. Aí a gente vai ter que ter força maior de helicóptero, aí Sim, dependendo sim. da proporção, aí fica um pouco mais Nós sério. temos agora um caso, né? Por exemplo, nós temos na nossa área do nosso pelotão, temos 2 parques, né? O Parque Nacional do Caparaó e o Sim, Parque Estadual Serra do Brigadeiro. Lá ele atinge vários municípios, né? E 2 deles é o Sericita e Pedra Bonita. sim, Eh, Há 2 semanas atrás tivemos muito incêndio lá e agora voltou de novo. Domingo agora voltou de novo. Então nós estamos com guarnições lá para poder identificar os autores e tudo mais. Mas o bombeiro está tendo dificuldade, usando 2, 3 helicópteros, aviões, né? Helicópteros da Polícia Militar para combater para as combater. chamas. E o local é de difícil acesso, porque é alto de morro, é parque nacional, estadual, lá tem reserva de animais que estão em risco de extinção. Nesse parque, Serra do Brigadeiro, né, para citar, lá tem comunidade do Muriqui, né, os maiores primatas aí das Américas, né? Sim, sim, Então, assim, o fogo está próximo a eles, aí complica. não é? Então, assim,
o fogo atinge a área deles, mata a comunidade dos muriquis, e aí a gente só vai ver eles em foto daqui a uns dias. Então as pessoas têm que ter essa consciência. Colocar fogo, né, para atingir uma unidade de conservação, colocar fogo para avançar no meu cultivo, ele não é uma questão simples, ele não vê o animal morrendo, né. Esses dias para trás, né, há uma semana mais ou menos, sexta-feira passada, nós resgatamos um gato do mato, né, e ele filhote aí talvez de alguns meses de idade. Perdeu-se da mãe e a gente, ouvindo, né, relato ali dos biólogos, dos médicos veterinários, sabemos que, no geral, a fêmea desse animal, ela tem ali 2 a 4 filhotes por vez, mas no geral, o que mais acontece é ter um só. Hum. Então, assim, se A esse reprodução animal é morre, ela é lenta, né. para ter outro. Então assim, ela é lenta, então a a fêmea da jaguatirica, por exemplo, tem um filhote a cada 2 anos. É o que nós ouvimos ali de veterinários falando, que é um filhote a cada 2 anos. Então assim, se um filhote desse morre na O corrida impacto é muito desesperado, grande, o impacto para a natureza é muito muito grande. grande. Então a gente tem que ter essa consciência, né, tem que ter essa consciência de que colocar fogo, ele só tem prejuízo realmente. O fogo, ele só causa prejuízo para todos os lados, né, seja para a natureza, seja para a própria vida das pessoas. Então é uma prática que a gente, eh, né, não recomenda, não de forma Só nem só para as questões das queimadas controladas, né, sim. pra é melhor que não Evitar ao faça, máximo, né. evitar ao máximo. E a gente o reflexo que a gente tá vendo são só reflexos negativos, né. Uhum. Tenente, e a gente na contramão disso aí, né, a gente, né, citou aqui a questão das queimadas, dos crimes ambientais, dos incêndios, e na contramão disso, o que que a gente tem de importante aí de projetos, de iniciativas, que vão não só a questão das queimadas, mas o meio ambiente como um todo? O que que a gente tem de importante nesse meio que você considera que é relevante? É relevante nesse meio de contramão, né, É, dessa degradação ambiental, realmente é a educação ambiental, né. Se nós não tivermos uma educação ambiental forte, né, os jovens de hoje, as crianças de hoje vão continuar crescendo e tendo os mesmos aprendizados daqueles que estão fazendo as queimadas hoje, tendo a mesma percepção dos que estão fazendo desmate hoje, poluindo hoje. Então, se o pai não ensina o filho que ele não deve pôr fogo, se o pai não ensina o filho que ele não deve capturar o pássaro lá, né, no habitat dele, o filho vai crescer com aquilo ali, né. Se o filho vê o pai capturando o animal, matando ali a paca, a capivara, para poder se alimentar, ele vai continuar reproduzindo aquilo que o pai é o fazia. reflexo, É o né. reflexo do pai. Então, assim, a questão de educação ambiental, ela começa, eu creio, em casa, né, é o Sim. pai, a mãe ensinando o filho, né, os filhos, o que eles necessitam fazer para termos né, uma qualidade de vida equilibrada, né, as escolas, né, auxiliando nesse trabalho, e de uma forma geral o poder público, né, tomando conta realmente dessa situação. A Polícia Militar de Meio Ambiente, ela desenvolve um projeto de educação ambiental chamado Progeia, né, onde alunos do quarto e quinto ano recebem aulas durante um semestre da da desses anos que eles estão na escola, né, com 10 encontros que são desenvolvidos, nesses 10 encontros eles recebem, informações, né, e incentivos a preservar a natureza, a cuidar do lixo, né, então assim, para que eles possam crescer com essa consciência de que cuidar da natureza é preservar a própria vida deles, né. Então, se eu quero uma boa vida para meus filhos, para os meus netos e para as minhas futuras gerações, eu tenho que ensinar eles a praticar boas ações. E o poder público também, né, o poder público investir, né, tempo e recurso para cuidar do meio ambiente, né, não podemos só ouvir dizer, né, temos que praticar a questão de cuidado do meio ambiente, seja na preservação do rio, seja no recolhimento e tratamento correto, né, dos resíduos sólidos, né. Então isso tudo faz parte, né, não adianta a gente depositar resíduo sólido, lixo, e deixar para lá.
É o que é a gente vê cuidar que tem que também ser da um trabalho de destinação. parceria, né. Parceria. Tem que ter comunidade, a gente tem que ter um poder público para entender que nós dependemos desse ecossistema para sobreviver, né. Nós dependemos da natureza para nós sobrevivermos. Nós, enquanto seres humanos, mas também os animais, né, porque é um sistema só. Nós dividimos o mesmo espaço, né, que é o planeta Terra. Então a gente Sim, precisa de ter essa consciência. precisamos ter esse equilíbrio, né? É Exatamente. um ecossistema equilibrado, é um sistema equilibrado, né. Se eu desmato, eu acabo trazendo animais para dentro da minha casa, e aí eu mato o animal e daqui a pouco aquele predador, né, ele era predador de outro, aquele outro começa a aparecer mais. Então, assim, aí as pessoas não entendem: "Ah, tá aparecendo muito roedor na minha casa", né, tá aparecendo, pragas urbanas, vamos falar assim, Uhum. baratas, escorpiões. Mas por que que aparece o escorpião? Porque não tem um predador dele, o predador dele é o gambá. Aí eu E vou o que lá a gente vê de gambá morto beirada de aí eu vou estrada, né. lá e mato o gambá, né. Seja por pura e simplesmente que ele está vindo na minha casa, fez ninho na minha casa, Sim, entendeu. E aí eu mato o gambá mas daqui a pouco aparece o escorpião que vai ou picar o próprio cidadão ou o filho dele, que é um né. risco, né. E aí corre o risco da saúde, né, da vida da criança, às vezes, de que foi, né, vitimado por aquele animal. E a gente não sabe por que que apare mas por quê? Porque nós estamos causando É um desequilíbrio desequilíbrio. na 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 própria natureza, né. Nós temos aí, eh, pessoas que destroem o ninho, né. Eh, Lá em Uaçu, por exemplo, tem uma grande, quantidade de maritacas, né. Sim, Eh, aqui Aí também tem muita. tem, né. Então o Tem. que que acontece? Eh, Aí as pessoas vão lá e quer tirar o ninho da casa dele, vai colocar onde? A maritaca vai voltar ali ano que vem de novo, Não, fazer ela ninho ali de todos novo. os anos. Então, assim, ou eu vou telar aquilo ali, né, deixar tudo cercado para que ela encontre outro local, ou, eu vou deixar ela fazer ninho ali. É, E porque tirar o ninho dali, aí é bom que aproveitar o momento, né, e alertar as pessoas. Tirar o ninho dali é crime, é crime. é Pois crime. é, fica Mexer mais um recado, pessoal. É então, crime assim, também. tirar o ninho da maritaca dali, né, é crime, então não pode. Então deixa ela terminar ali de chocar os ovos, né, aquela maritaca ali jovem ganhar vida e depois você vai lá e cerca tudo para poder O senhor evitar sabe que ele você volte sabe novo. que a gente tem um casal de tucanos, ali no nosso prédio, da sede do Cicobi Credicarf, ali no centro de Lajinha. Nós acreditamos que eles têm um ninho no vão que a gente tem ali na parte de cima, onde era um jardim inicialmente, fica no terceiro andar. Tem um espaço que tem teto direitinho. Vira e mexe, eles estão ali. Eu não sei se tem um ninho ou se tem alguma coisa, aquele tucano bonito do bico laranjado. Uhum. E vira e mexe, e é um casal, eles andam sempre de Eu já dois. vi esse cavalo Você já sobrevoando sobrevoando é, aqui. Mas é o que o senhor falou. Nós tínhamos uma área verde muito grande na cidade sim, e nós invadimos, né? O crescimento urbano foi invadindo, só que eles continuaram frequentando o mesmo ambiente. sim, Né? Acho que eles fazem alguns voos para o lado da zona rural, vão lá, acho que devem se alimentar, etc e tal, e voltam para cá, porque a gente ainda tem uma área verde por cima ali de algumas casas ali, né, aham, naquele bairro, então eles ainda ficam ali, e é muito bonito, mas é um contraste muito grande, né? sim, Você vê um sim. casal de tucanos dessa espécie no meio de prédios, né? É um contraste muito grande. Então a gente tem que ter esse cuidado, essa preservação, né? Para que Sim, nada aconteça. o importante é preservar, né, os locais aonde nós estamos vendo esses animais, essas aves, sobrevoando. Porque daqui um dia, se a gente continuar, né, na escalada que nós estamos, né, nós vamos afugentá-los mais, ou eles vão morrer por falta de alimentação, falta de Sim. local, né, e nós não vamos ver mais, né, nossos filhos, né, os netos não vão Eu poder. estava até comentando com o pessoal outro dia, sobre essa questão, e aí a gente vai até entrar numa pergunta aqui, dessa visão de perspectiva de futuro, né? O que, na verdade, talvez nessa área que vocês atuam hoje, qual que é a perspectiva, qual que é a esperança que a gente tem visto para as próximas gerações? E a gente está começando um bate-papo até numa escola, e a gente falando sobre a enchente das goiabas Uhum. que era tradicional, né, assim, exatamente todo dia 19 de março não falhava, eu lembro disso mais novo, enquanto criança. Dava aquela chuvona forte e como a gente está no março ali, que a gente está com o período das goiabeiras carregadas de frutos,
né? E por causa dessa chuva que dava no dia 19 de março, derrubava todos os frutos, e nas enxurradas, né, desciam os frutos e se denominou Enchente de a goiaba. enchente das goiabas. E aí eu pergunto para os meninos assim, quantos que vocês lembram dessa tal enchente das goiabas aí? Porque eu, particularmente, já tem uns 3 anos que eu nem vejo chuva no dia 19 de março. Olha como é que mudou o nosso ecossistema, olha como é que o nosso meio ambiente está muito afetado, né? E qual que é essa visão que a gente tem, que vocês conseguem enxergar para essas gerações futuras do jeito que nós estamos caminhando hoje? É uma perspectiva um pouco complicada, né. Não é das Porque não é melhores das notícias, melhores. né? Então, assim, a expectativa que nós temos é que a gente consiga passar para eles, né, rever os nossos conceitos, na verdade, né, nós, né, adultos, né, possamos rever esses nossos conceitos, né, a forma como, eh usar o meio ambiente, né, desfrutar do meio ambiente, porque nós não somos contra o progresso da De forma sociedade. alguma, tem que Nós quer, acontecer, tem que né? acontecer, né? Radical, que não pode plantar, não pode cultivar. Não, não é isso. Temos que cultivar. Né? Nós temos que tomar o café, nós temos, né? Sim, Não é verdade? Então, assim, mas com consciência, né? com Com sustentabilidade, né? sustentabilidade, com implementação de tecnologia, né, para que a gente consiga uma produção maior em um espaço menor, né, ou no espaço que nós temos hoje, É o famoso né, mais com menos, né? mais com menos, ou pelo menos no que nós temos hoje. Sim, E quem tem as suas nascentes, cuidem delas, porque preserve. preserve elas, porque se não fizer, se o proprietário ele não fizer essa preservação da nascente dele, ele vai sentir falta de água, ele vai passar dificuldade. A casa dele não vai ser irrigada com água, né? Ele vai sofrer com isso. Então, assim, se nós não mudarmos os nossos conceitos, né, as gerações futuras vão passar dificuldade. Então, a perspectiva que nós temos é que nós mesmos possamos começar já a aplicar novos conceitos, usar novas formas de aplicar, às vezes, recursos tecnológicos para cultivar na natureza, né? Para que as nossas gerações futuras, né, elas consigam eh, eh, caminhar no mundo, né, com esse conceito já de preservação, né, de de conciliar as coisas, né, que deve ser feito com o meio ambiente e consigo viver com mais tranquilidade, porque, eh, a água não vai acabar na terra, né, vai acabar a água não, a água ela Sim, muda de lugar e de qualidade, né. Então assim, a água que nós vimos nos rios aqui hoje que não tem, ela às vezes ela está sendo, né, ela foi direcionada para outro local e eu não consigo mais reverter ela, por quê? Porque eu não tenho lugar para armazenar ela. Chove, né, chove e eu não tenho como eu ele não escorre e vai embora, né? corre, vai embora. E o Então solo tá limpo. tá limpo, então eu tô desperdiçando recurso mineral, recurso, hídrico para minha propriedade, para minha cidade, né, então assim, para minha família, então eu estou desperdiçando esse recurso, eu estou mandando ele embora, assim, e não estou fazendo questão nenhuma. Aí chega a época da seca, eu preciso da água, falta água na Não torneira, vou ter. não vou ter, por quê? Porque na época que tinha a chuva, né, ela fo A ela fartura, né? a fartura ela foi toda embora. Você falou da questão da enchente das goiabas, né, o desequilíbrio que nós estamos vivendo. Sim. Quando foi que nós começamos a sentir frio esse ano? E um dia ou outro também, Um né? dia ou outro, Não manteve, e assim. agora, né? Finalzinho agora de agosto Finalzinho, pro início de setembro. né? Finalzinho agora que começou a dar um clima mais frio e assim mesmo já voltou o calor de novo, Essa semana a gente tá enfrentando uma onda aí de de calor, calor, né? né? Então, assim, é um desequilíbrio. Se a gente não perceber isso aí, não atentar para isso, né? eh, as futuras gerações vão ter dificuldade realmente, entendeu? É. E o interessante, assim, hoje nós temos tecnologia, nós temos conhecimento, nós temos consciência das coisas que nos estão prejudicando e é a mudança de comportamento, né? Tenente, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui no Papo Credicaf de hoje, né, recebendo a Polícia Militar que atua nessa área ambiental, eu queria que o senhor, né, concluísse para a gente assim, dessa importância desse trabalho de parceria que a polícia tem com a comunidade como um todo e essa importância de nós valorizarmos o meio ambiente que nós estamos vivendo. A polícia militar, ela sempre trabalha com parceria.
seja com instituições sérias, igual é o caso do Cicobi, nós temos parceria com o Cicobi, com diversas instituições sérias, né, e parceria com a comunidade. Nós precisamos da comunidade. Cada cidadão lá na zona rural, consciente das suas necessidades, consciente de que precisa preservar o meio ambiente, cuidar das matas, das florestas, cuidar do recurso hídrico, da fauna. Cada cidadão desse é um olho nosso, é a nossa visão lá, é a nossa câmera viva lá na zona rural. Então, o que nós pedimos a esse cidadão é que ele compartilhe experiências positivas com os seus vizinhos, né? Dialogue com os seus vizinhos, fale para os seus vizinhos da importância de se preservar o meio ambiente e também ele seja o nosso parceiro. Em caso aconteça crimes e infrações, ele possa nos informar disso tudo. Não precisa se identificar, né? Nós temos telefones, né, serviços hoje no estado, o Disque Denúncia, né, que é através do telefone 181, 181, né, ele recebe essas ligações anônimas, não identifica quem está ligando, não tem BINA, né? Não tem lá um A BINA, antiga Bina, né? não tem BINA. Então, assim, não registra o seu número. Se a pessoa falar assim, é que o meu vizinho, essa ligação ela é desligada, ele não pode se identificar de forma alguma. Então ele liga, informa aonde é que está acontecendo o crime e infração ambiental e, e, e passa as informações de quem fez, né? E nós vamos checar a informação. Se cometeu realmente o crime ou não, né? Nós vamos apurar ali e encaminhar para as autoridades. O produtor rural, ele não precisa ter receio da polícia ambiental, né? Essa é uma informação importante, né? Nós somos parceiro do produtor rural, né? Caso uma guarnição esteja passando, né, pela propriedade rural, pela localidade, a pessoa pode se sentir totalmente à vontade de quê? De parar a guarnição e perguntar, né? Pergunta antes de fazer o que ele pretende fazer. Pode perguntar: olha, eu posso fazer aquele tipo de intervenção ali? Como que eu devo fazer? Né? Porque às vezes acontece das pessoas serem multadas, né? E falam, mas eu não sabia que não podia, eu pensava que podia, é uma coisa tão simples. Mas às vezes aquilo ali que é tão simples, era só realmente é simples mesmo, é só informar o Era órgão. simples, né? Era simples, era só entrar na internet e informar o órgão ambiental. O órgão ambiental entrega para ele uma certidão e quando ele for fiscalizado, ele entrega aquela certidão e Sim, ele está amparado. Mas se ele não faz essa coisa simples, acaba corre um acontecendo risco, né? esses dissabores, né? Então, assim, a mensagem para o produtor rural é que a Polícia Militar de Meio Ambiente ela é parceira do proprietário rural, ela é parceira do cidadão que vive no campo, seja protegendo ele, né, da ação de criminosos, seja também auxiliando ele com alguma informação. Então, ele pode se sentir à vontade de nos procurar, né, quando estivermos passando, entrar em contato para poder estarmos informando essas informações para ele com relação à questão ambiental. E pedir, nessa época do ano que nós estamos vivendo aí, né, grandes queimadas, né, as pessoas para terem mais cuidado, né, estão transitando aí pelas estradas, evite aí jogar eh, bituca do cigarro, a fazer fogueira, né? A pessoa vai acampar e faz uma fogueira. Tá, tudo bem, mas observe antes de fazer essa O fogueira local, o né? local, se é seguro fazer essa fogueira ali, se não tem uma árvore próxima, se não tem uma vegetação mais densa próxima, né? E se não tiver, né, faz a fogueira dele ali com intensidade um pouco menor do fogo, verifique a questão do vento, se está ventando muito, né? E quando ele for sair, né, antes dele ir embora, ele joga água naquela fogueira, naquele local de fogueira, apaga ali as brasas, não deixa a brasa viva ali. Por quê? Porque ela, apesar de não ter fogo ali, aquela brasa ela vai voltar a incendiar Já pode novamente, causar um né? estrago, né? E joga ali terra naquela fogueira, água, terra, aí sim, certificando que não tem mais fogo, aí ele vai embora, né? E vai poder ter ido no passeio dele sem ter causado dano nenhum, né, ao meio ambiente, né? Então, a nossa fala final, né, é esses cuidados, né, que a pessoa deve ter, né, e também nos colocar à disposição da comunidade. Contem sempre com a Polícia Militar de Meio Ambiente, nós somos parceiro do produtor rural, do homem do campo, né, do empreendedor, nós estamos aqui para somar.
né, e contribuir para a segurança deles. Bacana. Tenente, muito obrigado pela sua participação, por vir até aqui na nossa sede em Lajinha, bater um papo, falar um pouquinho dessa importância de cuidar do meio ambiente, né, dessa preservação e entendermos, pessoal, que o papel ele é de cada um, né, ele é individual e que vai com certeza impactar como um todo, para todos. Tá? Tenente, muito obrigado pela sua presença. Espero em breve novas parcerias, novos bate-papos que a gente possa cada vez acrescentar mais e colaborar com a comunidade. Eu que agradeço, tá? Agradeço estar aqui no Papo Credicaf, né, do Cicobi, parceiro da Polícia Militar de Meio Ambiente, e estamos abertos aí para novas entrevistas, né, novas oportunidades. Ótimo, muito obrigado. Então, encerramos, pessoal, mais um Papo Credicaf e até a próxima.